Olá a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Como prometido a todos, vamos fazer aqui o vídeo sobre o VisFed. Bom, vamos aqui dar uma conhecida no programa, né? O VisFed é Volvo Intermediário, né? É gerenciador intermediário de arquivo offline da Volvo. Aqui a gente tem algumas configurações sobre o TMP, onde que acha, etc. Vamos aqui nas configurações comuns da ferramenta. Como o VisFed parou de ser atualizado, a última versão dele é essa 0.3.2. Depois disso aí, ele foi modificado, né, para um sistema que é online totalmente. Já não existe mais essa versão aqui. Aqui a gente vai fazer uma configuração simples. A gente vai colocar a última versão do VK disponível, né, que ainda é na parte do 1.12. Trocar para o português do Brasil, que não vai fazer muita diferença. Aqui o editor está correto, né? E aqui você vai colocar o seu editor XML favorito. No meu caso aqui eu uso o XML Editor, né? Mas se você tiver outro, você pode selecionar ele aqui. Vai dar OK? Beleza. O pessoal tem muita dúvida aqui como é que funciona. Ele não é um programa muito difícil de ser utilizado, desde que você entenda algumas regras. Essa parte aqui é a parte de selecionar o TMP e selecionar o XML. Essa outra parte aqui é de selecionar um arquivo chamado intersto.mdb. Esse arquivo é o que vai falar para o VKS onde que está o flash para ser gravado. Então ele tem que ser configurado corretamente. Aqui a gente tem o sistema da base 64, né, para fazer codificação e descodificação, né, em base 64. E aqui a gente tem um verificador checksum. Vamos começar aqui pelo mais simples, que é para poder fazer descriptografar um arquivo. Então vamos lá. A gente entra aqui, né? Vamos selecionar um arquivo do tipo TMP, que é um arquivo que a Volvo usa, né, para as ECU. Clicamos aqui, ó. Eu já deixei pré-selecionar na área de trabalho minha aqui, alguns arquivos para a gente trabalhar. Vamos entrar aqui nessa página tudo TMP. Vamos pegar aqui no caso aqui, vamos pegar o D12, vamos ver se a gente pega o D12. Vamos pegar o D12. Vamos pegar aqui esse D12D. Aqui a gente tem um arquivo TMP. Só que a gente tem um problema aqui. Qual que é o problema? Eu preciso, para descriptografar, eu preciso saber qual que é o cliente ID e qual que é o dealer ID. Cliente ID e dealer ID. O cliente ID e dealer ID. Cliente é a máquina, né, que baixou o flash, e o dealer é o revendedor, né? Tanto essa parte quanto essa são original da Volvo, né? Então, se você conseguir um TMP com alguém que trabalha na Volvo aí, você precisa dessas duas informações para fazer descriptografia. No caso aqui a gente tem um arquivo em terço, né? No arquivo em terço vai estar contido aí essas informações. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos download. Carregamos aqui, ó. Aqui já esse em terço já foi utilizado, né, numa máquina que não é usada na concessionária. Então tem um cliente ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um DLRD o S300-500. Então vamos aqui. Se você clicar nesse botão aqui, ó, você vai pegar aquelas configurações lá que você carregou em terço. Então a gente vai fazer um decrypt. Aqui no caso o arquivo foi descriptografado. Ele gerou alguns arquivos aqui, ó. Vamos entrar nas opções avançadas, né? Ele gerou o arquivo DST1, DST2, APCI MSW, MSW e DSW. Nas ECU um pouco mais nova vai gerar um outro arquivo chamado CSW, que é o que ficaria aqui embaixo. Mas nessas ECU do D12 que não gera. Se a gente clicar aqui em ECU Info, a gente vai ter as informações relacionadas a esse arquivo, né? A gente tem aqui, ó, qual que é o número do hardware, né? 3161952. A gente tem que tipo de unidade injetor esse D12 usa. Por que que eles colocam essa parte aqui no D12? Porque o D12 dá para usar aquela unidade injetora mais antiga da marca Lucas, né? E a unidade mais nova do Spino. Então tem que ter o número dela corretamente aqui para poder dar certo. Aqui a gente tem um mapa, né, que está original do caminhão, D12C, a 1800 RPM, 2200 Nm, 460 cavalos a 1800 RPM e 2200 Nm de torque a 1200 RPM, né, 220 kg a 1200 e 460 cavalos a 1800 RPM. O tipo da norma de emissão vai ser 96, o tipo do veículo é FMFH, né? E esse aqui é o número do software que roda na ECU, né? Esse de baixo aqui. E aqui é o que tem na ECU.
Às vezes tem algumas outras coisas aqui, mas não está configurado na NASM part, que chama esse pedaço aqui. Depois que a gente descriptografou, aqui vai aparecer algumas outras informações, né? Tem esse patch aqui, esse patch ele é do VCADS mais antigo, do 1.12. Então se você estiver usando ele, você vai ter que colocar o arquivo TMP depois de editado dentro desse patch aqui, ó, né? Aqui eu estou usando um arquivo acima do 2.6, aí vai ser diferente, né? Eu estou usando, no caso, um VCADS mais novo, aí vai ser diferente. Nós já vamos chegar nessa parte. Então, o que é importante aqui, ó? Você não precisa editar essa parte se você não quiser, porque ele vai flashear igual. Se você simplesmente colocar o seu cliente ID e o seu DALRD, aí depois você vai trocar o chassi manualmente. Se você precisar fazer alguma edição na parte do mapa, ou na parte ali das configurações de sensores, ou mesmo na configuração de falha, essas informações estão contidas. O mapa está contido no DST1, né? Aqui a gente tem a informação do mapa, né, relacionada à injeção de combustível, etc. E a informação de sensores, etc, está contida no DST2, né? Então, se você precisar fazer alguma edição aí, daqui a pouco eu vou mostrar como é que salva o arquivo para poder estar mexendo no arquivo de edição, para depois colocar de volta, mas beleza. Fechamos aqui. No caso aqui, ó, você precisa acertar com a configuração do seu VCADS. Eu vou colocar para abrir aqui meu VCADS, que é um pouquinho demorado, né? Para a gente poder tentar acertar a configuração. Alguns internos eles não abrem, tá? Você não consegue abrir eles aqui nessa versão aqui do VSFED, porque a Volvo trocou a senha do interno. Você precisa de um outro programa lá para você trocar a senha do interno para a versão mais antiga. Tem como, né? É só você procurar lá Microsoft, né, Database, para você descobrir o password, né? Aí você consegue, se você pegar o interno mais novo, né, dos computadores agora de mais novo, né, você não vai conseguir abrir aqui com o VSFED. Aí você pode estar trocando a senha do interno se você precisar. Aí você pega um mais antigo aqui, abre ele normalmente com o mesmo programa. Eu vou ver se eu providencio aí um outro vídeo falando sobre esse programa. Mas é só procurar na internet aí que você acha, para você achar a senha da Microsoft Database. É um programa meio antigo, aí você consegue estar trocando. Mas assim, o interno ele é um arquivo necessário. Eu já vou mostrar por quê. Vamos aqui carregar o VCADS aqui para a gente pegar algumas informações cruciais. Aqui, ó, tá usando uma configuração de um VCADS que existe. Esse VCADS aqui ele existe. Ele é de uma concessionária, de uma revenda norte-americana, né? Como lá não é proibido a Volvo estar vendendo o VCADS para outras pessoas, né? Lá é lei, né? Você tem que estar vendendo. Então o pessoal acaba se aproveitando dessa oportunidade de estar utilizando aqui esse login, essa senha para estar baixando os arquivos e também instalando o TechTool. Vamos guardar aqui, né? O VCADS aqui é aberto. Você vai precisar de algumas informações, né? Para você poder fazer a edição. No caso aqui o meu VCADS é um 2.8.150, mas aí a partir do 2.6 a maneira de você chegar às informações é igual. Vamos aqui em ajuda, a gente vai ter algumas informações sobre o TechTool, né? Aqui no caso eu já sei quais são as minhas, mas eu sempre pego aqui no caso eu já sei quais são as minhas, mas eu estou pegando aqui para vocês terem uma noção. Aqui o meu usuário é o P123456, então no meu usuário eu preciso pôr o P123456, né? Então aqui a gente pegou aqui a primeira informação, né, sobre o usuário. Aí eu preciso da informação dessa máquina aqui. Então a gente precisa saber qual que é o cliente ID e o DALRD. Aí eu coloquei aqui, ó, a gente tem o cliente ID, né, 123456, e a gente tem o ID do parceiro, né, que seria o DALRD, né, o DALRD, o S000000. Então vamos fechar aqui. Vamos editar. Vamos começar a edição aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó, que você precisa gravar esse flash aqui no D12D. Se você quiser mexer no chassi, beleza. Mas para mexer no chassi e dar certo, já ficar com o chassi trocado, você vai ter que editar o XML, né? Vai ter que vir aqui, ó. Aí vamos lá, não abriu, né? Colocar um open aqui. Vamos lá no diretório. Se você não tem muito costume com o computador, você vai sofrer um pouco, né? Nessa parte aqui tem que treinar um pouco ali a parte de informática aí. Vamos entrar aqui no D12D. Aí a gente tem um arquivo, ó, tá vendo? Tem dois arquivos TMP.
O segundo arquivo TMP, ele é um arquivo XML, então vamos abrir ele. Ó, abrindo ele aqui, ó, nós temos aqui as informações aqui sobre tanto o usuário, né? O flash completo aqui, ó, né? Uma forma aqui criptografada ainda, né? Em parte, né? A gente tem aqui todo o flash aqui gravado aqui dentro, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos editar aqui, ó, o número do chassi. Vamos dizer que o chassi seja outro aqui. Vamos trocar o chassi. Vamos colocar aqui 789123. Beleza. Lá embaixo, a gente vai ter, lá no final, a gente vai ter qual que é a concessionária, né? E qual que é a máquina, né? Então aqui, ó, a gente tá a máquina, o cliente ID 123456, que é o mesmo meu, né? E a concessionária, que é o S300-500, que estava marcado lá, né? E o chassi, né, que tava, né? No caso ali, que é o E. Eu vou trocar aqui, ó. A gente pode estar trocando, ó. Mais um 0. Que é, no caso, a minha, né? O cliente ID é o mesmo. E o número do chassi, né? Então, vamos voltar lá. Ver o número do chassi que eu coloquei lá em cima. Número do chassi, copiar ele aqui, Ctrl C, descer lá embaixo novamente, Ctrl V, beleza, aqui a gente tem o número do chassi, vamos salvar o arquivo, ó. Vamos salvar, salve. Fechar aqui, vamos trocar aqui, ó, né? Vamos encriptar e vamos decriptar de novo, né? Lá vai ser o info aqui. Beleza, e vamos editar de novo aqui o XML. Vamos lá mais uma vez. Vamos abrir novamente o arquivo onde ele estava, né? Aqui, ó, eu cometi um erro aqui, ó, por isso que deu errado. Vou colocar aqui, ó, lá embaixo, lá, eu acabei colocando, né? Eu salvei aqui, eu acabei colocando antes, eu tinha colocado na concessionária errada. Então vamos mudar de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou colocar um outro chassi. 789, 1, 2, 3. Vamos trocar lá em cima também. Sete, oito, nove, 1, 2, 3. Vamos salvar aqui. Salve. Beleza. Vou fechar aqui. Aí, ó, deveria ter feito aqui, ó, clicado aqui, clicar no XML, aí ele troca, né? Aí se eu criptografar, vai ficar já com o chassi alterado, né? Então vamos criptografar, ó, né? Encrypt, né? Decrypt. Beleza, já ficou com aquele chassi que eu alterei. Se você fizer assim, aí você não vai precisar editar depois lá no chassi, né? Mas se você quiser editar depois do chassi, é só você trocar o cliente ID e o DLRD. Depois você vai ter que usar o parâmetro DR lá e tá trocando o chassi. Essa parte aqui ela é de boa. Você sempre vai trocar o cliente ID pelo cliente ID da sua máquina e o DLRD pelo da sua máquina. O chassi você não precisa trocar aqui agora. Você pode estar trocando ele depois, né? Você não precisa estar editando XML. Você pode trocar ele no VCase depois lá. Mas se você quiser trocar antes, já deixar programado certo, é só fazer assim. O que o pessoal erra muito nisso aqui é no intertexto. O intertexto ele vai ter contido ali várias informações relacionadas, né? Principalmente a sua máquina, não só o flash. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acertar esse intertexto aqui para minha máquina. Até aqui tá certo, ó, porque ele puxou lá do XML, né, da descriptografia, e aqui também tá certo. Aqui já não tá certo, porque o meu usuário lá é o P123456. Então você tem que ver qual que é o usuário da sua máquina aí. No meu caso é o P123456, eu vou trocar. Eu
vou colocar o meu usuário, ó, P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou colocar para setar como setar a data, né? Aí vou mudar aqui ó, a data de hoje, né? No caso é 10/4, né? Tá marcado ali, ó. No caso 4/10, perdão. Mas aqui não fica no formato americano, né? Fica invertido, né? 4/10, né? Aí aqui apareceu como se fosse 10/4. Aqui, ó, pro meu VCADS não dá certo, né? Porque o meu VCADS é 2.8.150. A partir de 2.6 alguma coisa que eu não lembro, já não vai dar. Isso aqui vai dar certinho no 1.12, mas pra mim não vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou entrar lá no patch lá certo, pra gente tá colando ele. Vamos lá, C, Programa Data. Vai entrar na pasta do TechTool. Se você quiser, você pode estar copiando esse atalho, né, e deixando ele na área de trabalho, né? Vamos no VCADS Pro, a pasta ES Files, né? Aqui eu já tenho um TMP que eu tinha programado um outro caminhão, ou esse mesmo. Então copiar aqui, ó. A gente vem aqui, ó, e apaga essa parte aqui, né? Todinha. Dá um Ctrl V. Aqui ficou certo para o VCADS mais novo. Se você tem um 2.6, 2.7, 2.8, o lugar que tem que ficar é esse, né? Isso aqui vai ser o nome do TMP. Tem que ser o nome do TMP que você está editando. No meu caso é esse mesmo TMP aqui, ó, 2ee.tmp. Se ele tiver outro nome, ele tem que estar aqui, senão o VCADS não vai achar ele na hora de programar. Então, estando tudo certo, ó, setamos a data e tudo, ó, vamos fazer um salve update. Aí a gente salvou em texto. Beleza. Vamos minimizar aqui. Vamos fechar aqui. Eu vou lá na pasta que eu estava editando. Eu estava na pasta TMP D12D. Aqui gerou vários arquivos. Só que eu preciso do arquivo TMP, ó, com a extensão TMP e o arquivo em texto. Ó, não confunda esse arquivo com o outro. Ó. Tem um arquivo também .tmp, mas a extensão dele é XML. A gente precisa do arquivo TMP. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, com o botão esquerdo do mouse, e vou segurar Ctrl e apertar também com o botão esquerdo do mouse. Assim eu posso copiar esses dois arquivos. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar os dois, né? Eu não vou recortar, vou copiar. E eu vou lá de novo naquela pasta, ó. Eu vou entrar nela. Se você tiver dificuldade, você faz um atalho para área de trabalho. Ó. C, Programa Data. Aí vamos lá na pasta TechTool. Aí na pasta VCADS Pro. Aí na pasta ES Files. Eu vou colar aqui, né? Já tinha aqui antes aqui, mas eu vou colar, substituir no destino. Aqui tem que ficar dentro dessa pasta ES Files o TMP. Só que esse arquivo do intertexto, ele tem que ficar em outra pasta. Então vamos recortar ele e vamos voltar aqui um diretório para trás, ó, no VCADS Pro, e entrar na pasta Database. Aqui tem que ficar o arquivo do intertexto. Esse arquivo vai falar onde que está o flash. Ó, vamos substituir no destino, porque aqui vai ter um arquivo do intertexto sempre. Se deu tudo certo, você pode confirmar aqui no VCADS. Vamos abrir aqui o VCADS. Vamos entrar aqui em administrar software, né? Vamos ver se deu certo. Ele demora um pouquinho, que ele vai ler o intertexto e muitas outras coisas lá, né? Para ver se está tudo certo. Ele vai ler também um arquivo chamado SWM, para ver se tem alguma programação relacionada ao FH mais novo, FM mais novo, né? Da versão 4, por isso que ele demora um pouco. Aí ele vai ver se tem programação ali na base intermediária. Aí a gente vem aqui, ó, software disponível, ó. Isso aqui acontece muito, ó. O que aconteceu aqui? Ó? Não apareceu o software para mim, ó. Nem usado, nem nada. O que acontece? Quando você, como aqui eu já programei um caminhão, né? Ele acaba fazendo ele acaba, como eu não devolvi o software, ele acaba removendo, né, o software na hora que eu tento programar ele. Quer ver? Ó? Vamos voltar lá, dentro da própria pasta. Isso é bem comum acontecer. Ó, ele sumiu com o programa daqui. Por quê? Porque eu já programei esse mesmo arquivo e não devolvi ele. Não tem problema, a gente vai fazer uma outra configuração que ele vai aparecer igual. Ó. Vamos abrir de novo, né? O Sphere. Vamos abrir lá o TMP, né? Beleza. Vamos abrir o intertexto. Beleza. Carregar ele.
Beleza. Vamos pegar aqui, vamos descriptografar, beleza. Vamos voltar aqui, dar um load de novo para voltar ao que estava no intexto. Vamos setar essa data, mas vamos mudar para 2024 e salvar o update, só isso, mais nada. Vamos voltar lá novamente, só que dessa vez nós vamos copiar só o intexto. Vamos recortar ele aqui, copiar ele aqui no caso, né? Vamos voltar lá naquela outra pasta, né? VCADS Pro, no database, e vamos colar em texto aqui. Substituímos ele no destino. Vamos voltar lá onde ele sumiu com o TMP, que é no ES Files. Vamos baixar aqui, vamos copiar ele. Beleza, aí vamos lá novamente, administrar software. Ó, agora o software ficou disponível. Por que isso acontece? Como eu já tinha programado uma vez esse mesmo software, né? Ele acaba, como eu não devolvi ele acaba gerando esse bug aí. Normalmente quando você põe um software que você nunca programou, não acontece. Aí se acontecer, você só joga um ano para frente lá, ó, né? Nós estamos em 2023, né? Eu joguei para 2024, né? Que software vale mais, mas na boa. Se você fosse programar, já estava no jeito, ó. Tá configurado para o seu VCADS, né? Fala com o software suportado, ó. Ele abriu, né? Ele conseguiu abrir o software tudo certinho. Aí tá no jeito, é aqui que você vê, tá? Então nessa parte aqui, beleza. Essa é uma parte fácil. Agora vamos dizer que a pessoa lá, ou quem te manda, quem te envia, te mandou só o arquivo XML, né? Então a gente vai trabalhar com outra pasta aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver, essa aqui já tem só o XML, deixa eu ver alguma outra aqui que são só o XML. Tá, vamos pegar essa aqui que só tem o XML. Vamos aqui, ó. A gente vai clicar em XML File, ok? Aí vamos subir aqui, ó, na pasta MP e vamos entrar nessa aqui, 2057. Ó, quando você já tem só o XML, ele já está descriptografado, né? Então a gente já tem um arquivo que gera os outros arquivos numa boa. Então a gente tem um ECU Info, ó lá, vamos abrir, né? Aqui no caso, deixa eu ver, esse aqui é um motor que não é muito comum aqui no Brasil. Esse aqui é um motor do FL, né? Ele seria, no caso, ele parece o VM, né? Ele é igualzinho a cabine do VM, só que ele usa um motor Volvo, né? Ele tem lá fora, na Europa. Hoje no Brasil tá saindo aí o VM com motor Volvo, né? Com DK8 aí. Mas lá fora, o que é equivalente ao VM, nunca usou o motor EWM, igual acontece aqui no Brasil. Aí abrimos aqui, né? Só que aí gera um problema. Qual que é o problema? Eu preciso do intertexto, né? Para que eu preciso do intertexto? Para mim poder tá falando onde que tá esse arquivo. Então o que eu vou fazer, ó? Lá na pasta não tem texto, ó. Eu vou entrar na pasta desse arquivo, ó. Ele foi descriptografado, né? E não tem texto. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Vou lá naquele do D12D e vou pegar esse texto aqui, ó. Vamos pegar ele, copiar ele, vamos voltar aqui e vamos colocar aqui. Só que, vamos lá. Se eu carregar esse texto, vai dar errado, né? Então o que eu vou fazer? Só vou selecionar ele. Olha lá, a gente está dentro dessa pasta, né? Que eu colei lá em texto, só selecionar. Eu não vou dar load, porque se eu carregar ele, vai carregar as informações daquele outro flash. Eu vou já salvar o update por cima. Então ele vai editar aquela parte lá relacionada, a parte relacionada ao software, né? Que eu carreguei aqui pelo XML. Aí agora a gente vai mudar as configurações aqui para o meu cliente ID. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos trocar aqui o S000000, né? Beleza. Aqui eu posso criptografar já, né? Dá um encrypt. Beleza. E aqui, ó, eu vou ter que trocar também meu cliente ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o S 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é 000000,
e aqui o nome do meu usuário, né? Que é P123456. Lembrando que você vai ter que trocar exatamente pelo que é da sua máquina. Vamos setar a data aqui, colocar um ano para frente já por garantia, né? Aqui a gente vai pôr lá aquele diretório novamente, né? A gente vai pôr aquele diretório novamente. Só que aqui, ó, vai gerar um problema. Então a gente vai salvar aqui, ó, como tmp, né? Vamos pegar lá o diretório, né? Lá do VCADS Pro, né? C, programa data. Você que não tiver o costume de estar andando aí nos diretórios, você pode fazer um atalho para área de trabalho para os dois diretórios. Eu acho arriscado se você acabar apagando, né? Acabar entrando lá e fazendo alguma coisa, né? Com o diretório, né? Vamos apagar esse TMP aqui, né? Deletar ele. E vamos copiar o diretório. Ó, aqui. Copiar, né? E vamos colocar ele aqui. Ctrl V. Beleza. Só que aqui, ó, vocês viram que lá na pasta, vou mostrar já, lá na pasta ele gerou um arquivo com esse número, mas sem extensão TMP, né? Ele só gerou o arquivo com o número. Vou fechar aqui, ó, beleza? Deixei assim do jeito que tá. Vamos voltar lá na pasta, né? Na pasta TMP. Vamos entrar aqui, ó, 2057, né? Ó, ele gerou um arquivo sem extensão nenhuma. Aí vai dar ruim isso aqui lá, você não vai conseguir achar. Então o que a gente vai fazer? A gente dá uma propriedades aqui, ó. E vamos colocar aqui uma extensão no arquivo, que é o TMP. E ok. Beleza? Aí, mesma coisa, vamos copiar aqui e copiar aqui, ó. Copiamos dois, copiar, né? Vamos entrar lá de novo naquela pasta, ó. C, programa data, né? Tech2. Vamos descer lá na pasta Tech2, VCADS Pro, né? E S Files. Colar os dois aqui, mas depois a gente leva o outro para lá. Vou pegar aqui, copiar. Vou voltar aqui para VCADS Pro, Database e colar aqui. Substituir o arquivo no destino, porque já tem um aqui. Vou voltar aqui no ES Files e remover o enterro de novo, né? Para não ficar aqui. Vamos voltar aqui no VCADS. Vamos ver se deu certo. Sempre tem que olhar. Se a gente erra alguma coisinha ou outra, aí não aparece. Aí você tem que dar uma olhada no que você fez de errado, né? Acontece muito. Ó, aí temos aqui, ó. Ficou certinho, ó. Pronto para programar, né? O usuário correto, usando o enterço, né? De outro arquivo. Então, veio só o XML, então tem como, né? Então vamos lá. Vamos fazer mais um só o XML para poder gravar bem quem está assistindo o vídeo aí, né? Vamos abrir de novo o VSphere. Vai demorar um pouquinho. Vamos lá no XML. Voltar um diretório acima na pasta TMP que está na área de trabalho e vamos nesse outro aqui, ó, né? Vamos pegar aqui. Isso aqui, se não me engano, é um arquivo de caixa de câmbio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Esse aqui é um arquivo de caixa de câmbio na caixa DF, né? É o MTZF-E6. Beleza. Vamos fazer a edição agora. Mesma coisa, não tem o intersto, né? Lá na pasta lá, ó, a gente não tem o intersto, ó. A situação é a mesma. Vamos pegar esse intersto aqui, ó, né? Mesmo D12D, não tem problema. Copiar ele, voltar novamente. Vamos lá dentro aqui e colar. Beleza. Ó, vamos selecionar ele somente, não vamos carregar ele. Por quê? Porque ele está com as informações da programação do D12D. Então a gente vai clicar em Salve Update. Por quê? Porque isso aqui vai estar com as informações do que a gente descriptografou agora. Então vamos meter um Salve Update aqui. Beleza. Vai estar salvo lá que a gente vai programar um câmbio e não um motor. Então vamos voltar aqui. Vamos acertar aqui essa parte, ó. Para minha máquina é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu Dealer ID, ou ID, né? O S 000000. Aqui é só criptografar, né? Encrypt. Beleza. E aqui a gente vai fazer as alterações de novo, ó. O meu cliente ID, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu Dealer ID, ou ID, né?
o S 1, 2, 3, 1, 2, 3. O meu user ID, né? O ID P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vocês vão trocar pelo do VCAD de vocês. O meu é esse. Vamos setar a data novamente. Vamos jogar um ano para frente aqui. E aqui, ó, no caso do meu VCADs aqui, né? Esse é o meu caso. A partir do 2.6 alguma coisa também vai ser tudo assim. Eu vou ter que trocar. Se você estiver utilizando 1.12, o patch onde você tem que colocar os arquivos é esse. Esse mesmo que fica marcado aí. Então vamos lá. Isso acontece porque o VisFed ele parou de ser atualizado, né? Depois a Volvo mudou o jeito de fazer esse serviço aqui. Agora é com outro programa que é meio online. Aí não tem mais VisFed desse tipo aqui, né? Não tem mais offline, né? Por isso que ele não acerta o patch corretamente, né? Para o VCADs mais novo. Vamos lá. Esse é programa da Tech2, VCADs Pro e esse Files, né? Vamos copiar aqui. Copiar, né? Vamos vir aqui. Vamos dar um Ctrl V. Lembrando que ele salva um arquivo sem extensão, então vamos colocar aqui a TMP, depois a gente vai ter que editar lá na pasta. E agora a gente vai salvar o update novamente. Ó, tudo certo, né? Salve o update, beleza. Aí lá na pasta do arquivo, né? Vamos voltar de novo, tá na área de trabalho. TMP, né? A gente vai ter que aqui, ó, o arquivo TMP que gerou, ele gerou um arquivo TMP sem extensão. Vamos dar uma propriedade aqui no Windows. Isso só acontece com XML, gente. TMP. Beleza. Aí aqui, ó, tá pronto novamente. Então vamos lá. Vamos pegar o inteiro, segurar Ctrl e pegar o TMP. Vamos copiar e vamos para dentro da pasta. Entramos aqui, ó, dentro da pasta Tech2, né? VCADs Pro e S Files. Vamos apagar o que a gente tinha colocado anteriormente. Dá um delete aqui. Vamos colar ele, né? Vamos copiar o arquivo do Interce, né? Recortar ele. Vamos voltar aqui para a pasta VCADs Pro. Entrar na pasta Database e colar ele. Substituir ele no destino, porque já tem um aqui, né? E vamos lá no VCADs ver se deu certo. Lá no VCADs, né? Administrar software. Caso a gente tenha errado, ele não vai aparecer aqui. Alguma coisa dá errado aqui, pessoal. Aí é software disponível. Ó, ficou certo também, ó. MIDI 130, né? A caixa lá ZF, MT. Beleza. Então, ó. Se você tiver só o XML, você vai precisar de um interço. Não precisa ser exatamente o interço relacionado à caixa.